noite, amigos. Voltamos aqui com mais uma edição do podcast Da Ponte Pra Cá. Estou aqui com o meu grande amigo Guilherme Wunder, jornalista, atuante aqui na cidade de Alvorada. Boa noite, Gui. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Olá, não sei que horas as pessoas vão estar escutando esse programa. Sou Guilherme Wunder, como o Matheus mesmo disse. Hoje estou ao lado, mais uma vez, do meu grande irmão Matheus, para falarmos do que aconteceu na cidade nos últimos dias, né? Atualizar a população, atualizar nossos ouvintes do que foi pauta na cidade, né? Nossos ouvintes que são população, né? São cidadãos da Alvorada. Hoje é dia 9/7, estamos gravando um domingo. E vamos lá para mais um episódio. Gui, quem passa no semáforo ali da 48, mais conhecido como semáforo ali do ponto 48 Lanches, né? Se depara com uma cena meio estranha, né? Um rapaz segurando uma placa, mas não é pedindo nada, né? Não é por ter fome e tal. É um rapaz com uma placa escrito demitido por falar verdades, é isso, Gui? Isso aconteceu essa semana, a gente tá acompanhando esse caso. Trata-se de um servidor público municipal, de nome que nós não vamos divulgar, que supostamente teria sido exonerado de seu cargo na prefeitura, ele era um motorista SAMU, por fazer denúncias sobre as condições que se trabalha nesse serviço de ambulância de SAMU dentro do município. Ele é um cara que ele já vem fazendo algumas denúncias desde o ano passado. Algumas delas, inclusive, foram pauta de programas jornalísticos, né, de alcance estadual. Veículos da grande mídia. Veículos da grande mídia. E além disso, redes sociais e tudo mais, ele fez algumas denúncias. E agora, o que tudo indica, o que se sabe é que primeiro ele foi transferido, depois foi afastado de suas funções para passar por um processo administrativo. E, ao que tudo indica, por essa manifestação que ele está fazendo ali na quarentena que ele fez durante alguns dias essa semana, a exoneração dele veio, né? Ele foi desligado do serviço público por ter feito as denúncias que ele fez. E isso, na realidade, é o que ele está argumentando, né? A gente não tem um processo para saber qual o motivo da exoneração dele, mas o que ele argumenta é isso, né? Acho que não teríamos nem acesso a esse processo, né? Por ser um processo assim que deve estar rolando ainda. Mas eu acho que tu pode dar uma pontuada em quais são essas denúncias, né? São principalmente com questão do estado e condição das ambulâncias. Tá? O município até comprou recentemente, com uma emenda parlamentar, uma nova ambulância, mas nesses veículos de grande mídia, nessas reportagens que circularam, é mostrado os veículos, e a gente vê que os veículos estavam em situações precárias, e que aconteceram situações em que houve um chamado e o veículo não estava funcionando para ir atender esse chamado. Esse é o nível do problema, assim. As denúncias são, ao que tudo indica, são verídicas. A gente não sabe todas, né? Pelo menos as relacionadas à ambulância, a ambulância de fato estava com problema. As imagens mostram a situação de precariedade que ela estava. Agora resta a gente entender e debater aqui se é só esse o motivo da exoneração dele. É um problema, né? Porque as denúncias, se existem denúncias, elas são verdadeiras. O servidor público, quando concursado, ele tem o direito, ele é um funcionário de carreira, ele não pode ser demitido por qualquer coisa. O que está acontecendo? É só pela denúncia? Tem mais coisa no processo? A denúncia não é um erro dele ele fazer essa denúncia e mostrar o que está acontecendo. Isso não é um problema, não deveria pelo menos ser um problema, né? Até na realidade a famosa estabilidade do funcionário público é justamente para isso, né? Para que ele não seja coagido a não denunciar essas coisas, né? E proteger a hierarquia do funcionalismo público, né? Imagina tu ter um local em que tu trabalha e está acontecendo alguma coisa errada ou algum absurdo, porque é uma cidade com quase 200 mil habitantes, isso, né? Alvorada, não poder contar com um serviço de ambulância decente, né? A denúncia é válida, né? Assim como várias vezes a gente já falou aqui nesse podcast sobre a questão da saúde em Alvorada, né? Que está sempre em debate. Então a gente teria que ter uma conversa, né? Uma pesquisa maior sobre qual foi o motivo dessa exoneração. Porque denunciar
problemas dentro do funcionalismo público não é justificativa para uma exoneração, né? Não, com certeza não é, assim, como tu falou, ele fez o papel dele, né, como servidor público de denunciar um problema. A gente sabe que ele tem, como é que eu posso dizer, a gente não sabe se ele é afiliado partidariamente, politicamente, mas a gente sabe, a gente já viu ele presente em eventos da esquerda, e a gente sabe que hoje a esquerda não governa Alvorada e que a Secretaria de Saúde é governada pela pré-candidata à manutenção da atual administração, né. Será que tem uma relação política? Dos dois lados, tá? Tanto da secretaria estar exonerando ele para cercear o direito, mas também até onde ele também não pode estar atacando por interesse político. Aí nós temos que fazer essa meia-culpa dos dois lados, fazer o advogado do diabo aqui. Os dois são duas leituras diferentes que podem estar acontecendo. Ao que tudo indica, e pela placa que ele bota, e por tudo que aconteceu, é que ele foi demitido por questão das denúncias e de bater de frente com a Secretaria de Saúde. Que, repito, e tu mesmo disse, não é motivo suficiente. Mas a gente só vai saber se a gente ler o processo, qual foi a motivação dada, né? E isso, como tu disse, as chances de a gente conseguir ter acesso a esses documentos são mínimas. Sem informação tudo é conjectura, né? É isso que a gente tem que ter noção. Mas que querendo ou não, uma verdade tem que ser dita. O serviço de ambulâncias em Alvorada é precário. Os veículos estão em uma manutenção bem baixa. E esse é o grande problema, né? A população é que sofre com isso, né? Como a gente sempre fala, né? O jogo político também tem isso, né? A população acaba sofrendo muito mais do que seria necessário. Uma outra pauta que a gente queria trazer também dentro do jogo político é a reunião que aconteceu no PSB, isso, B de Brasil, do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Que está em Alvorada, e aconteceram coisas interessantes nessa reunião, é isso, Gui? Isso mesmo. Para quem não sabe, o PSB hoje tem um vereador, né? O Elias Fernandes, que é um vereador mais alinhado à direita e que assumiu após a morte do Juliano Nascimento, né? Vítima da Covid, uma pessoa muito conhecida na cidade, que era muito conhecida na cidade, foi diretor da Escola Betinho, filho da professora Clotilde, que hoje é o nome de uma escola em Alvorada também. Hoje o Betinho não é mais Betinho, é a Escola Juliano Nascimento, né? Em homenagem a ele. O PSB tem um vereador, mas o PSB nos últimos anos esteve muito mais alinhado à direita do que à esquerda, acho que em todo o Rio Grande do Sul, tá? Não é um fenômeno só de Alvorada. Por mais que a nível nacional, por exemplo, no Rio de Janeiro o PSB é mais à esquerda, em São Paulo também, aqui no Rio Grande do Sul ele está mais alinhado à direita, e em Alvorada isso não era diferente. Mas o PSB a nível estadual montou uma executiva provisória para o PSB aqui em Alvorada, e nessa executiva provisória tem uma figura política muito famosa na cidade, que é Juliano Marinho, vereador por alguns mandatos, presidente da Câmara de Vereadores durante 2 vezes, foi filiado ao PT durante muito tempo, os mandatos dele de vereador sempre foram pelo PT. Na última eleição ele acabou indo para o PSD, aonde ele concorre a prefeito. Depois ainda foi trabalhar na prefeitura de Canoas, com o mandato de Jair Jorge. Agora está mais retornou para Alvorada, e é um cara que vai ser o responsável. Eu não sei se o termo correto é presidente, por ser uma executiva provisória, mas ele é o responsável pelo partido no município, colocando o PSB mais alinhado à esquerda aqui em Alvorada. E a gente já sabe, a gente já falou sobre isso algumas vezes, de que o PSB e o PT conversam a nível municipal para repetir uma dobradinha que acontece a nível federal, como citou do Geraldo Alckmin com o Lula, né? Exatamente. O PSB é um partido do centrão clássico, né? Ele pende um pouco para a esquerda e um pouco para a direita, né? Mas agora, como está havendo esse caminho, né, nacionalmente, né, de reencontro das esquerdas, né, é uma tendência que isso também se reflita na municipalidade, né, e também no estadual, né. Mas é interessante a gente ver essa mudança dentro do município de Alvorada e o que isso pode provocar no jogo político da próxima eleição, que são as eleições municipais, né. Não, com certeza. Por exemplo, a gente vê que existe esse namoro ou esse flerte entre PT e PSB. A figura do Juliano Marinho, por mais que ele tenha tido alguns embates ideológicos com a Estela no passado, se torna uma chapa forte para a candidatura, se de fato a Estela se confirmar e o PSB vir de vice. Além disso, a gente já falou recentemente, num dos últimos programas, que o Júlio Bala está passando por processo de expulsão do MDB, e neste ato político do PSB, ele foi no evento, inclusive tem foto dele com uma ficha de filiação. Obviamente que
A gente não sabe como funciona, como ele está passando por um processo de expulsão, se ele precisa esperar a janela ou não para se filiar em outro partido. Mas a figura do Bala também é uma figura que vai para o PSB. O Bala, que sempre foi um sindicalista, um cara muito mais alinhado à esquerda, que teve no MDB há muito tempo, tá ainda, né? Mas que é um cara mais alinhado à esquerda, dentro do MDB ele era um ponto fora da curva, talvez, dentro do município, que a princípio teve o PSB. A gente tem o Reginaldo Rocha, que era o vereador antes do Elias Fernandes e do Juliano na outra legislatura, também está nesse evento. O Vladimir Massa, figuras importantes do PSB estão ali, e com certeza é um partido que vai influenciar, tendo em vista que na última campanha eles estavam com a Paula, né? Então, ao que tudo indica, eles não vão estar com a Neuza, ou com o Martelo, ou com o Schumacher, ou quem for o candidato. Ao que tudo indica que eles vão estar alinhados ao PT, né? À Estela. Isso tudo, assim como tu gosta muito de falar, são conjecturas, né? A gente não sabe se isso vai se confirmar, e até então todo mundo é pré-candidato, né? Não temos candidatos, não temos coligações, não teve convenção. Isso é um exercício de análise que a gente está fazendo mais de ano antes da eleição, né? Até a foto do Júlio Baila com uma ficha de filiação do partido na mão, pode ser que por acaso alguém derrubou e ele estava segurando. A gente não pode afirmar nada, né? Mas que certas coisas estão acontecendo, isso é verdade, né? E se concretizar esse apoio à Estela, é um partido importante para a base aliada, né? E ainda mais com nomes importantes, talvez se aproximando dessa legenda, o que torna mais acirrada e torna também mais complicada a situação das chapas ditas de direita, né? Que a gente já falou, né? Bater com esse novo gás que o PT ganharia para uma corrida da prefeitura de Alvorada, né? Então é isso que a gente tem que ficar ligado. Claro, como tu falou, um ano antes, né? Muita coisa pode acontecer. Às vezes pode não dar em nada esses eventos. Porém, né? Que tem alguma coisa acontecendo, isso tem. E a gente vai ficar monitorando cada vez mais. Isso. Uma outra coisa que é interessante a gente analisar e cuidar, o Elias Fernandes, que hoje é vereador do PSB, ele é um cara alinhado à direita, como a gente falou, né? O partido indo para esse caminho mais à esquerda, a tendência é que o Elias também saia do partido na janela partidária, ou vai ficar no partido, fazer a campanha dele, mas não vai se envolver com a eleição da Estela, né? Ou a eleição que o PSB apoiar, a não ser que seja a Neuza, né? Porque o Elias é um cara que está bem alinhado à atual administração municipal. A figura do Elias, que é um vereador que ele era o primeiro suplente, acabou assumindo com o falecimento do Juliano, também é um nome que provavelmente vai se tornar pauta daqui alguns episódios nossos, porque alguma novidade sobre o nome dele vai acabar acontecendo, né? Até porque esse movimento de pêndulo aí que acontece dentro desses partidos mais centralizados, isso também ocorre, né? A saída de alguns integrantes, né? Por causa do desalinhamento. Isso é normal ocorrendo. A terceira pauta de hoje é uma pauta cultural, eu diria, né? Ou estruturalmente cultural, né? Para quem não sabe, está rolando as oitivas da Lei Paulo Gustavo aqui no nosso município. Mas o que são oitivas? Oitivas são reuniões para estruturar como que serão esses projetos de audiovisual desse ano dentro da cidade. Pouca gente sabe, né? Mas o Guilherme, que ele é um produtor cultural aqui dessa cidade, né? Então ele tem a chancela para discorrer mais sobre o que está acontecendo. É isso, né, Gui? É isso mesmo, cara. De fato, estão acontecendo as oitivas de formas setoriais, porque a Lei Paulo Gustavo ela prevê em torno de 900 mil reais, ou entre 800 e 900 mil reais, para investimentos em produções audiovisuais, e mais em torno de 600 mil reais para outros projetos, seja escrever livros, projetos de música, gravação de diversas questões, mais 900 mil são para o audiovisual. O Conselho de Cultura no município, o Conselho de Políticas Culturais, ele conta com 10 cadeiras. Cada um representa um setor da cultura. Essas cadeiras estão realizando oitivas, cada cadeira realiza uma oitiva, para debater como será o orçamento, que projetos serão contemplados no primeiro momento com os 900 mil reais que é exclusivo do audiovisual. Houve uma reunião do departamento do coletivo do audiovisual, que daí sim é a reunião que eu estive presente semana passada, melhor, início dessa semana, na terça-feira, onde foi debatido algumas questões referentes a como vai ser dividido esse recurso. Obviamente que essa reunião do coletivo audiovisual ainda vai
Foi votado algumas questões, foi debatido algumas questões. A princípio vai ser um longa-metragem, vai ser desenvolvimento de roteiros, vai ter curta-metragem de ficção, vai ter documentário, vai ter produção de videoclipe, vai ter produção de curta estudantil, produção de mini documentários, onde esses produtos vão ter seus valores e orçamentos. O maior até então é o do filme, que é R$ 180 mil, e depois tem faixas menores, né? A princípio vai ser só um longa-metragem. E o grande debate que está acontecendo agora, e foi essa reunião que aconteceu do coletivo audiovisual, é como vai ser organizado esses editais para que o representante da cadeira do audiovisual, aqui em Alvorada é o Saul, que é o que organizou a reunião, leve para o conselho, e o conselho, junto com a Secretaria de Cultura, porque a Secretaria de Cultura também tem as suas cadeiras, né? A administração municipal tem as suas cadeiras no conselho, montar o melhor edital e lançar, acredito eu, que no próximo mês esse edital deve estar sendo lançado. Só que é um debate que está muito acalorado, eu acho que é assim, acho que é a palavra certa. Por exemplo, na reunião do audiovisual que teve nessa semana, o debate era se manteríamos um longa-metragem ou não, ou se fosse manter o longa-metragem baixar de 180 mil para em torno de 85 mil. O que seria daqui a pouco insuficiente para fazer um filme. E esse é o grande debate que está acontecendo. Quantas pessoas vão ser contempladas, qual o valor máximo para um projeto, o que precisa, o que não precisa, como prestar conta. Só que é um debate que vai longe, no sentido ideológico, que vai longe, é profundo, mas a gente não tem tempo para ir longe, porque o edital tem que ser lançado logo, né? Para o nosso ouvinte entender também, esse valor que está sendo repassado é o maior valor da história no município, né? Então, é normal que aconteçam disputas, né, internas, né? R$ 180 mil parece ser um baita orçamento, né? Mas fazer um filme é caro também, né? Então é por isso que isso tem que ser bem conversado, né? Surgiram até propostas de que não sejam um filme, talvez 2 curtas, né? Mas isso é mais questões pontuais e tal. O importante é que esses projetos saiam a partir do edital e que eles sejam entregues também numa qualidade aceitável, né? E que o que for contemplado seja bem feito, seja bem executado, né? Porque nós estamos falando de um dinheiro interessante aqui para o nosso município, né? Assim, além da Paulo Gustavo agora, que é 1.700.000, também vai ter o Aldir Blanc, mais pro fim do ano, Aldir Blanc 2, né? Que deve correr durante 3 ou 5 anos, não lembro agora. A Paulo Gustavo também vai ter depois, num segundo momento, esses editais para livros, para gravação de música, para contemplar as outras culturas, né? No primeiro momento é só audiovisual, mas que é o montante da Lei Paulo Gustavo. E uma coisa que tu falou para mim, acho que é muito importante, isso foi um debate que aconteceu na reunião do coletivo. Foi sugerido a pagar 30 mil para desenvolvimento de um roteiro, ou 2 roteiros, não lembro agora. E o Evandro Belésio, cineasta de Alvorada, estava nesse debate, falou exatamente a mesma coisa que tu disse. A população quer ver o produto pronto. O roteiro vai ficar na tua gaveta, infelizmente. Então, isso, se vai ser 15 curta-metragem, 10 documentários, um filme, tem que ter início, meio e fim esse projeto. Tem que, no fim quando terminar o Paulo Gustavo, vai ser prazo de execução de projeto de 6 meses. Daqui a 6 meses tem um grande festival de cinema em Alvorada para divulgar isso. A gente vai ter uma amostra competitiva, ou uma amostra pelo menos positiva. A população tem que ver. Porque é o que tu falou, cara. Alvorada hoje, o orçamento de cultura do município consegue ajudar o carnaval e o acampamento Farroupilha e nada mais. A Feira do Livro que organiza educação. Tem outros eventos que organizam outras secretarias, porque a Secretaria de Cultura tem um orçamento muito baixo. Muito baixo. Esse com certeza é o 1.700.000, que é o que vai vir ao todo. Eu tenho certeza que nos 8 anos de governo Apolo, se somar o orçamento dos 8 anos, não teve 1.700.000 para cultura. E vai ter em 1 ano isso, fora o Aldir Blanc que vem. Então, temos que fiscalizar muito. Temos que ver esses projetos acontecendo. E Alvorada tem tudo para se tornar um polo cultural na região metropolitana. Mas para isso precisa acontecer, né? Até porque a gente já tem histórico de produções, né? Querendo ou não, o Alvoroço, né, produtora de cinema, tem sim uma bagagem grande dentro do cinema. A gente, como podcast, que eu posso estar falando até pelo Guilherme, a gente defende a cultura e a produção da cultura no nosso município, que não é um município desprezível nisso, né? Então,
É até uma tristeza a gente saber que o orçamento da cultura é tão baixo aqui no nosso município, né? Então, essa oportunidade, eu acho que daí o pensamento do Berlese está correto, de que sim, tem que ter uma materialidade da coisa no fim, né? Tem que entregar alguma coisa, né? Um roteiro, por exemplo, né? Ele vai ficar preso dentro de quem já faz cultura, né? Produzir um roteiro ali, até porque o grande público não está interessado nisso, né? O grande público ele está interessado na obra final, né? E é isso que a gente tem que ter noção, né? Fazer essas obras, publicizar essas obras e mostrar para o município que sim, esse dinheiro vale a pena ser investido, né? Porque não é um gasto público, é um investimento público, né? Esse dinheiro todo que está vindo. É só a gente ver, por exemplo, na lei, recentemente foi divulgado essa semana os longas e curtas que vão participar do Festival de Gramado. Na mostra competitiva a gente vai ter um curta que foi produzido em Alvorada, no Instituto Federal. A gente tem o Dona Conceição, que tem um documentário chamado Figueira Negra, com outros artistas de Alvorada, como o Vulto, como o Janova, participando do processo, que também teve seus trabalhos sendo desenvolvidos. Se a gente sair para outro cenário, tem o documentário do Rock Alvoradense, produzido pelo Carlinhos Vaz, o documentário do Cortadinho, produzido pelo Saul, outras produções audiovisuais, temos videoclipe, temos diversos artistas da cidade, bandas, cantores, então... E o legal para mim desses recursos via edital é que não é um recurso que a prefeitura vai escolher botar no carnaval. Não. Vai ter projetos, vai ter clipe saindo, vai ter livro sendo lançado, vai ter documentário, curta, vai movimentar diretamente a economia criativa da cidade. Eu acho que isso é o que fica de... Não sei se é aprendizado a palavra, porque a gente tem que fiscalizar e tudo mais, mas fica de incentivo, porque se de fato a gente conseguir desenvolver projetos legais, mais recursos vão vir via outros editais. Os artistas de Alvorada vão entender como funciona o processo do edital e a gente de fato pode crescer muito culturalmente na cidade. A potência já está aqui dentro, só falta executar. Eu acho que esse é o maior recado que a gente tem aí para dar para todos os artistas alvoradenses. E quem quer ser artista também, né? Porque o edital é público. Não necessariamente quem já está inserido pode ter. Quem tem uma boa ideia também pode participar disso, né? É só aprender a fazer um edital para poder concorrer. Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando mais ao final de um episódio em que a gente falou... Eu acho que o ponto principal desse episódio é cultura, né? Porque a nossa cidade precisa muito de cultura. Precisa muito explorar essa potência que o alvoradense tem. Essa força que o alvoradense tem e a criatividade dele. Fica aqui o meu abraço a todo mundo que escuta. E até a próxima, daqui a 15 dias, eu ia dizer até a próxima semana, mas daqui a 15 dias quando a gente voltar. Isso aí, gente, eu acho que o recado é isso mesmo. Por isso que a gente tem falado de outras pautas, eu acredito que o da cultura foi o mais forte. Tem um recado também para dar, assim, uma rapidinha, que é escutem o próximo episódio do podcast do Mano Brown com o Ronaldo Fenômeno, que ele cita novamente a relação dele com a Alvorada, tá? Então isso que é um fato importante. Mas a gente debate isso mais pra frente. Até mais, gente. Abraço.